quando você está no digital, você acaba fazendo tudo, você acaba querendo estudar de tudo. Sim. E eu já tive cliente querendo estudar copy, querendo estudar não sei o quê, estudar não sei o quê. Cara, vocês têm que escolher o lado de vocês. O que vocês querem fazer no final do dia? Vocês querem ser um estrategista, vocês querem serem os melhores funcionários da empresa de vocês e os mais caros também, ou vocês querem assumir um papel de dono? O papel de dono, ele tem uma responsabilidade de construir time. Não precisa só de contratar pessoas. Vocês podem trazer as pessoas que estão dentro da operação de vocês, promover essas pessoas. Perfeito. Mas vocês precisam de confiar mais, delegar um pouco mais. Excelente. Eu sei que dá vontade de meter a mão lá, fazer e executar. Cara, mas, de certa forma, você não está sendo um gestor do teu negócio. Isso é muito você está executando muito. Você precisa de delegar, você precisa de liderança, você precisa de construir uma empresa que não depende de você. A missão do empresário é construir time. Perfeito. Não é construir empresa, é construir o time. É o time que constrói a empresa. Exato. E a gente, eu tive muito essa barreira de eu sou muito estratégico ali, eu sou muito estratégico, mas também sou muito do operacional. Eu era estrategista, né? Anos e anos em projetos, unificando, né? A gente começou o curso beta com todos os chapéus. Era tipo aquele filme fragmentado, né? Cada hora tu tá em uma cadeira. Vários chapéus, né? Que você usa. Vários chapéus ali que você usa. Então, a gente esquecer esse operacional, entender que você está evoluindo, que a sua empresa está crescendo, é isso que vai fazer a diferença. Galera, esses são os brabos que fazem acontecer a operação. E vamos continuar com esse assunto de time comercial. Time, traz para cá as cadeiras, por favor. Só que temos uma grande questão, né? Como que a gente encontra essa galera? Como que a gente contrata time comercial? Quem aqui tem problema em contratar time comercial? Levanta a mão lá em cima, gente. Quem tem problema em contratar qualquer pessoa para o time? Encontrar bons profissionais? É quase unânime, né? Tá tudo preparado aí? Então, é o seguinte. Eu vou trazer a pessoa que é responsável por me ajudar a encontrar os melhores talentos do marketing digital para todas as minhas empresas e projetos. E aí me facilitou muito, porque às vezes a gente tem RH, às vezes a gente não tem RH, e tem esse processo que a gente precisa fazer acontecer e precisa ser rápido, ser ágil, precisa ter um filtro muito bom. Então, eu vou chamar o Bruno. Chega aqui mais para cá, meu parceiro. Seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Vamos bater um papo, porque bora, esse rapaz aqui... Tem um passador? Posso pegar aqui? Pode, simbora. Bom, a gente vai bater um papo aqui. Depois ele vai apresentar outros cases também. O Bruno, ele é o responsável por me ajudar nas contratações de time. Por exemplo, a última contratação, por exemplo, quem estava no palco agora, o Fê, foi pela Portos. Eu conheci ele ontem aqui, Conheci cara. ele ontem, Fiquei impressionado, que cara top. É isso. Esse é o nível de seleção que a gente tem lá na Portos. Então, assim, não é essa coisa de indicar algo que eu não use, né, de alguma forma. Eu sei do serviço, eles melhoraram ainda mais a plataforma e me ajudou muito, porque eu tenho projetos como o Curso Beta, que eu tenho RH, e outros projetos que eu não tenho uma pessoa para ficar, né, esse hunter e tudo mais, de trazer principalmente time comercial. E eu vi essa necessidade que só cresce e aumenta na mentoria, com todos os mentorados. Então, isso aconteceu da gente, cara, eu preciso plugar alguém nesse canal para facilitar a minha vida. Então, Bruno, conta aí um pouquinho, uma breve história de como está sendo essa busca do comercial por profissionais de venda, principalmente, porque a gente estava falando desse painel, mas no geral, né? Qual que é o contexto que a gente pode refletir e trazer aqui? A gente está com o mercado mais sofisticado, a gente está com o lead mais caro, várias e várias vezes isso foi falado. Mas o ponto principal que eu vejo que vocês devem pegar, principalmente falando sobre comercial, é o quão consultivo esses profissionais devem ser. A gente está no mercado que ele se alavanca muito e, às vezes, o nosso mercado ele não desenvolve as pessoas nessa velocidade. Então, é importante a gente trazer pessoas de outras bolhas, pessoas de outros nichos. A gente viu aqui o contexto de o seu closer ter vindo do mercado automotivo. Você quer um mercado tão consultivo, tão vendedor, raiz mesmo, quanto esse?
Exato. Então, quanto mais profissionais a gente consegue trazer de outras bolhas, melhor. E eu consigo trazer até o contexto aqui pelo fato dos meus clientes, pelo fato da gente conhecer, digamos que 90% do mercado digital. Eu conheço os bastidores de boa parte do mercado e eu sei que comercial é uma grande dor. E vocês estão descobrindo aqui o quanto que comercial ajuda a impulsionar a receita. Então, a gente não está só no momento de checkout mais direto, né? A gente precisa de gente para empurrar vendas. Sim. E, antes de tudo, a gente vai precisar de gestão. Então, por isso, eu até trouxe uns slides também, até para entrar um pouquinho na pauta de gestão, para subir um pouco no Zoom, para vocês verem como que a gente consegue fazer empresas vencedoras aqui, né? Excelente. Você vai contar novidades da plataforma? Vou contar e tem contar? Novidade aí. Novidade? Trouxe um benefício para vocês. Então, você vai usar os slides, né? Então, vamos tirar a cadeira e você começa. Quer fazer ou não consegue fazer assim? Não, acho que dá para fazer. Então vai. Então, simbora. Bom que a gente vai conversando. Pessoal, só para trazer um pouco de clareza quem eu sou, não sei se vocês me conhecem. Eu sou o Bruno, eu sou sócio e diretor da Portos. A gente é uma empresa número 1 em estruturação de times para negócios digitais e creator economy. A gente tem aí, digamos que mais de 1.000 empresas do digital já atendido. Então, no final do dia, o que a gente faz? A gente faz um processo de hunt mesmo, de contratação, porém especializado para digital. Eu não vim da área de RH, eu não sou um profissional de RH, meu background é negócio mesmo. Então, eu sei contratar com visão de dono. Então, eu sei o que vocês buscam e, com base nesse contexto, a gente já fez aí mais de 2.000 processos de contratações aí, bastante resultado, né? Quando eu digo que eu conheço boa parte do mercado, eu costumo dizer que isso aqui é o slide da discórdia, porque alguns clientes reclamam que eles não aparecem aqui. A gente já atendeu boa parte do mercado, eu conheço a operação dessas empresas e, no final do dia, todo mundo tem problema, gente. Não tem nada perfeito. Todo mundo tem problema com o time, problema de gestão. A gente ajuda a resolver, mas o meu papel está sendo mais um papel educativo mesmo. Então, do mesmo jeito que o Brian traz todo um contexto metodológico de educação para funil, eu preciso também fazer um pouco disso, de educar o mercado para a gente entender que, no final, a gente não está construindo só funil, a gente tem que construir uma empresa. A gente tem que construir uma empresa que não dependa só de um único funil. O funil vai te alavancar, vai colocar dinheiro no seu bolso, mas no final do dia, o que vocês querem? Vocês querem ter um funil o resto da vida ou vocês querem construir um negócio que o funil ele coloca dinheiro, ele te alavanca? Então, no final, a gente vai precisar de puxar um pouco sobre gestão, a gente resolve o problema de time, a gente conhece a operação dessa galera. Eu tenho cliente aqui com 200 vagas que a gente entregou para time comercial, que é o Stanley. E daqui a pouco você tem que botar no telão inteiro. No meio não está cabendo mais já. É mesmo, não está cabendo. Tem que aumentar já isso daí. Mas, enfim, é uma turma interessante e o que eu posso trazer para vocês também é, conhecendo essa operação, a gente aprendeu muito com essas operações, a gente aprendeu muito com essas entregas. Então, com base nisso, a gente consegue, de certa forma, ganhar velocidade para a gente poder resolver o problema do jeito certo, o problema do jeito coerente e não ficar perdido no meio da jornada, né? E assim, eu acho que uma grande questão é aonde a gente busca. Né? Teve uma fase antes da Porta e tudo mais, até com o time, como a gente começou a estruturar lá atrás o time do Beta, a gente ia para Casas Bahia, Polishop, pegar vendedor em shopping para trazer. Porque já era uma galera que já estava no mercado ali, já estava fazendo acontecer. Então, hoje, ter uma plataforma, né, LinkedIn e tudo mais, é difícil de filtrar e de fazer o processo seletivo. Não são pouquíssimos negócios que têm RH. Né? Então, ter um RH que você contrate pontual, coloque a pessoa e acompanhe, é sensacional. Perfeito. E não só isso, mas na hora que a gente vai olhar para a visão mais organizacional, eu queria até trazer esse ponto aqui. Só para mim poder ancorar com vocês aqui, quem aqui está se sentindo, de certa forma, preso dentro da operação, fazendo tudo dentro do negócio? Levanta a mão para mim, por favor. Só para mim entender. Tem um bando de mentiroso aí, né? Pode ser, gente. Pode levantar, gente. Podem ser honestos. Tá todo mundo travado na operação. Tá, todo mundo está travado.
quando eu digo que eu queria elevar um pouco o assunto sobre gestão, até para vocês entenderem que o comercial ele é uma das frentes que a gente vai ter dentro de uma empresa de negócio digital, eu gosto de refletir um modelo de estrutura mais enxuto e mais eficiente, que é isso aqui, gente, é essa bolinha aqui. Deixa eu levantar até para ficar melhor. Marketing, vendas, produto e gestão. No final do dia, gente, o que é isso aqui? Quando a gente está produzindo, né, um funil, quando a gente está focando em aquisição, a gente olha para uma empresa como um organismo vivo. E a gente precisa de entender que uma empresa ela precisa de estar desenvolvida dentro dessas 4 áreas, porque são as áreas que vai botar dinheiro dentro do bolso de vocês e são áreas que vai ajudar vocês a construírem mais do que só um funil, mas construir uma empresa de verdade. O Brian resolve boa parte com a solução dele de marketing, certo? Sim, perfeito. Perfeito. Então, assim, de certa forma, você já tem uma alavancagem de coisas que dá para ser resolvida. Mas a gente entra no ponto aqui de vendas, onde você vai precisar de ter uma estrutura mais verticalizada. Como que você tem uma estrutura mais verticalizada? A partir de um head. Então, você tem um Felipe, né? Sim. Que é um head. O Felipe faz a gestão do time comercial. Debaixo do Felipe, tem outras pessoas. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para a área de produto, a gente tem que olhar para a área de gestão. No final do dia, isso aqui se retroalimenta. Então, é mais fácil a gente entender que uma empresa ela se desenvolve dividido nessas áreas para vocês entenderem quem está faltando dentro do negócio de vocês. Então, quando eu faço a pergunta para saber, vocês estão presos na operação? Façam esse exercício, gente. Rabisca aí no papel, faz essa bolinha e coloque aí o nome de quem é um líder de marketing. Quem está olhando o comercial? Quem está olhando o produto? Se você está olhando tudo, você está errado. Você está preso na operação. Você não está empreendendo, você está quase sendo refém de uma operação. O Brian não está em todas as áreas. Porque o Brian, antes de tudo, ele é empresário. Mas já fui, sofri. Faz parte. É isso, mas para você crescer, você precisa, né? A gente precisa de olhar para isso, para a gente ter uma visão mais prática. E aí eu quero trazer mais um contexto aqui a nível de organograma. Não precisa, gente, de vocês se assustarem, falar, cara, nossa, então, para mim ser um CEO de verdade, para mim ter uma empresa de verdade, eu vou precisar de todas essas áreas aqui? Depende. Mas isso aqui, a gente está falando de uma empresa já nível 3. Eu vou trazer o que é uma empresa nível 3. No final do dia, quando você faz esse processo de você olhar para essas 4 grandes áreas, todos os negócios digitais eles são movidos por essas 4 grandes áreas. No final do dia, marketing e aquisição, vendas vai converter tudo vindo de aquisição. Então, você tem uma máquina aqui de receita, produto e gestão, você está entregando, você está operacionalizando, você está tendo lucro e liberdade. Não adianta vocês fazerem isso tudo para não ter lucro e liberdade. Então, na prática, se eu botar um líder em cima de cada área, começo a ter um time mais verticalizado. Então, eu posso ter um líder de marketing, um líder comercial. O Felipe faz esse papel. O Felipe ele sabe o que é ser um líder. Ele sabe as atividades que ele tem que desenvolver dentro de um job description de gestor. E o time dele está entregando. Eu preciso de olhar para produto, eu preciso de olhar para entrega, eu preciso de olhar para entrega de valor. Tudo aquilo que você está prometendo está sendo entregue? Como que isso está sendo feito? A área de produto, a área de CS, a área de eventos, o Brian tem time de eventos. Então, o Brian já está configurado nesse perfil de empresa que já é mais sofisticada, que já não depende do dono, na operação. E, ao mesmo tempo, a área de gestão, você precisa de ter alguém que toca o bumbo diário de tudo que está acontecendo para entrega de valor. Enfim, isso aqui é uma sistemática só para vocês entenderem que não significa que vocês precisam de ter isso tudo, mas vocês precisam de entender que o caminho para ter uma empresa que não dependa de você no dia a dia é você ter com quem conta, é você ter time. A gente não pode ter, talvez, medo de contratar ou querer ter uma empresa que só funciona só por IA. Cara, a IA vai te ajudar, vai automatizar, vai te impulsionar, mas você ainda vai precisar de boas pessoas. Não precisa de você ter muita gente, mas você precisa de ter as pessoas certas. Ô Bruno, volta lá naquele ali. Você acha que precisa começar por onde? Aquela coisa, né? Estrutura inicial. Perfeito. Vou levantar também. Para a gente começa, a gente é tudo. É o urgência. Vai sinalizando aqui quais são os pontos de, primeiro, o que é o contrato, segundo, o que eu preciso contratar. Perfeito. Já resolvi isso aqui, vou trazer isso aqui para vocês. Pô, já está pronto. Já está pronto. O que a gente tem aqui no final do dia, gente? Olha como é que é fácil, de certa forma, a gente fazer uma estrutura organizacional dentro da empresa de vocês. Olha para a empresa de vocês e divide porta para fora, porta para dentro. Tudo que é porta para fora, eu estou falando de
marketing, vendas, eu estou falando de receita. Uhum. Tudo que é porta para dentro, eu estou falando de entrega, operação e gestão. Então, quando você tem, na hora que a gente olha para esse organograma aqui, cara, pode te assustar de certa forma. Nossa, então vou ter que gerir tanta gente, onde eu vou encontrar essas pessoas? A gente pode ser mais essencialista. E eu gosto de trazer essa visão de um organograma mínimo viável. No final do dia, vocês precisam de receita para sair da operação. Divide a empresa de vocês, porta para fora, porta para dentro, e tenha uma pessoa que saiba tocar um bom porta para fora. Tenha um bom head de marketing que vai te ajudar a trazer performance, vai te ajudar a trazer lead, vai te ajudar a trazer venda. Quem é a melhor pessoa para ser um gestor de receitas? Um estrategista digital. Então, a gente está falando muito ali do funil do webinário, onde você não precisa mais depender de um lançamento, certo? A partir do momento que você pega esse profissional estrategista, coloca ele só para olhar para a gestão de receita, para colocar dinheiro no bolso de vocês, para adquirir e para vender, você já começa a estruturar um negócio que não vai depender de você. Porque se essa pessoa ela faz isso também, ela tem que olhar financeiro, administrativo, contas a pagar, recrutamento, não sei o quê, ela tem que olhar produto, time de pós-venda, cara, você ainda tem uma pessoa fazendo de tudo. Então, de forma específica, cara, dá para ter um negócio com 2 pessoas. Uhum. Que você tem alguém que entrega e alguém que trabalha Entendi, a aquisição. Excelente, muito bom. Dentro Agora dessa estrutura... Nossa, ficou bem mais claro dessa forma. Fica mais claro porque talvez fica parecendo, cara, eu preciso de ter um nível tão tático assim. Cara, não precisa. Eu queria voltar nesse ponto aqui dessa pirâmide. Isso aqui é o segredo da estrutura organizacional, que é estratégico, tático, operacional. Qual que é o maior problema? Por que eu tenho essa tela aqui? O maior problema dos negócios digitais? Falta de time tático. Então, na hora que você é dono, você é expert, você está gerindo o seu time operacional, você está gerindo o seu SDR, você está fazendo daily com o seu SDR, cara, você está perdendo tempo. Quem está faltando no teu negócio? Time tático. Está faltando um gestor. Não precisa ser um head, não precisa ser um diretor. Pode ser um líder, pode ser um coordenador, pode ser uma pessoa que ela só vai fazer isso aqui, estruturar processo. Trabalhar com orientação com foco em médio prazo. Essa aqui é a fase do urgência, né? Essa é a fase do urgência, você acaba precisando de ter que fazer isso tudo, Começa assim, mas o Felipe é o tático. Isso. O Brian não tem que descer aqui no operacional para ele ir lá cobrar do SDS, se o SDR já comunicou, se o closer já falou, se o script não sei o quê. O Brian vai direto no tático dele. Então, o papel do CEO é ter um time tático onde você foca em visão de longo prazo, direcionamento do teu negócio, para você não só olhar para o dia de hoje. O papel do dono do negócio, o papel de um CEO, não é só o papel do expert. O papel do expert acaba sendo muito mais essa cadeirinha aqui, olha, coordenador de produto. Você sabe as dores, as crenças, os desejos, sonhos, aspirações, necessidades da sua audiência. Você sabe o que a sua audiência está querendo. Então, nesse ponto, é interessante vocês, sempre, no primeiro passo, ter gestores, ter com quem contar, ter retaguarda. É isso que vai te ajudar a sair do operacional a partir do momento que você tem uma empresa que não dependa só de você. O que eu acho interessante, volta lá, naquela da pirâmide. E a gente vê o negócio crescer, né? Enfim, a gente vê isso acontecendo e tudo mais, você dá vontade de sair do estratégico e ir para o operacional. Mas você tem que ter essa pessoa no meio do caminho ali para te ajudar, para te acelerar, para fazer algo acontecer, para você sair do operacional. Muita gente que está aqui, estamos falando de Web na Advanced, de negócios avançados aqui. Tem muita gente que pode estar no operacional, já indo para o tático, já chegando no estratégico, mas dá vontade, porque a gente nasceu e a gente fez executar e crescer isso tudo no estratégico. Eu acho que, para complementar, eu acho que é uma reflexão interessante. A gente, quando você está no digital, você acaba fazendo tudo, você acaba querendo estudar de tudo. Sim. E eu já tive cliente querendo estudar copy, querendo estudar não sei o quê, estudar não sei o quê. Cara, vocês têm que escolher o lado de vocês. O que vocês querem fazer no final do dia? Vocês querem ser um estrategista, vocês querem serem os melhores funcionários da empresa de vocês e os mais caros também, ou vocês querem assumir um papel de dono? O papel de dono, ele tem uma responsabilidade de construir time. Não precisa só de contratar pessoas, vocês podem trazer as pessoas que estão dentro da operação de vocês, promover essas pessoas. Perfeito. Mas vocês precisam de confiar mais, delegar um pouco mais. Excelente. Eu sei que dá vontade de meter a mão lá, fazer e executar. Cara, mas, de certa forma, você não está sendo um gestor do teu negócio. Isso é muito você está executando muito. Você precisa de delegar, você precisa de liderança, você precisa de construir uma empresa que não depende de você. A missão do empresário é construir
time. Perfeito. Não é construir empresa, é construir o time. É o time que constrói a empresa. Exato. E a gente, eu tive muito essa barreira de eu sou muito estratégico ali, eu sou muito estratégico, mas também sou muito do operacional. Eu era estrategista, né? Anos e anos em projetos, unificando, né? A gente começou o curso beta com todos os chapéus. Era tipo aquele filme fragmentado, né? Cada hora tu tá em uma cadeira. Vários chapéus, né? Que você usa. Vários chapéus ali que você usa. Então, a gente esquecer esse operacional, entender que você está evoluindo, que a sua empresa está crescendo, é isso que vai fazer a diferença. E aí você vira essa chave para contratar, para delegar. E o time, ele se paga. É isso. Ter medo de contratar é deixar dinheiro na mesa, dinheiro que não entra. Time comercial é a melhor coisa para se contratar. Melhor coisa para se contratar, porque o lead não vai passar lead, não vai ficar com um caminhão de lead parado. E no digital se faz isso. Galera de lançamento, traz lead. Não tem time comercial suficiente, traz gente de fora só para uma operação. Você está perdendo dinheiro. A gente entende que comercial bota dinheiro no teu bolso. Exato. A gente entende que, às vezes, existe muita crença de contratar, principalmente porque a gente veio de um mercado onde era só plugar as coisas que davam certo. Mas ontem eu estava lá na Aliança Divergente, cara, 200 pessoas tocando o sino, agressividade, gente que não fica parada, vendedor que morde mesa. A gente precisa de descobrir quem são essas pessoas e vocês conseguem ter muito mais resultado alavancando o negócio de vocês, não fazendo tudo, não sendo refém da operação, delegando, contratando. Olha o papel do Felipe, olha o quanto o Felipe cresceu. Uma dúvida, o Felipe ele chegou como closer? Não, chegou como gestor Chegou comercial. Já como gestor, né? Perfeito. Então, tá lá, entregando resultado. Foi uma contratação assertiva. O nosso papel foi fazer um match perfeito. Foi trazer uma pessoa que vai contribuir com o negócio. Não é uma pessoa que está querendo 10% da empresa de você, gente. É uma pessoa que está focada em construir uma carreira. O Felipe ele tem uma aspiração. Ele quer ser um diretor, ele quer subir na carreira, ele quer ganhar cada vez mais, ele quer se tornar um líder. Ele vai se mover pelo propósito de ajudar o Brian a construir um legado, de formar cada vez mais pessoas, de ser uma empresa maior, de ganhar mercado, de ser cada vez mais autoridade. Então, existem essas pessoas. A gente olha para o lado, às vezes a gente acha que está todo mundo com a camisa azul escrito subido, querendo porcentagem da empresa de vocês. Não, gente. Tem gente que quer trabalhar. Tem gente que quer construir negócio. Tem gente que está aqui para isso. E um detalhe importante foi, a Portos me ajudou a falar assim, eu preciso de alguém avançado para o meu negócio. Eu não poderia ter um gestor que não fosse o Felipe naquele momento, porque em um mês ele estruturou tudo. E aí eu precisava dessa pessoa para avançar. Então, perfeito. O nível de senioridade que a gente consegue atrair certo, né, para a vaga, para o fit que a gente precisa, é o mais importante. De novo, a gente volta aqui no que você está falando, porque a partir do momento onde você precisava de construir processo, rotina, indicador, integração, olhar para CRM, aí o que acontece? Às vezes os clientes chegam lá na porta e ficam pedindo um SDR, um BDR, um closer. Cara, você precisa de um gestor. Se você não sabe o que fazer, vai para a gestão, é topo da pirâmide. Perfeito. Não faz sentido nenhum você olhar para o estratégico e ficar ali delegando. Então, o time mais júnior vai te exigir mais validação, vai te exigir mais acompanhamento. Vai direto no gestor, que isso se paga. Existem essas pessoas, gente. Elas não são caras. Existem essas pessoas. Excelente. Muitíssimo obrigado pelo papo, meu amigo. De fato, quer complementar mais alguma coisa? Quero. Trouxe uma condição aqui. Você me pediu, cara. Que isso. Você tinha me pedido. O que vamos ter de novidade? Só para complementar, gente, pode tirar foto, nem vou entrar muito aqui, mas eu quis trazer essa tela só para vocês entenderem que o negócio de vocês existe em fase. Existe em fase que vai de 1 a 3. Quando eu trouxe aquele organograma grande, eu estou falando de uma empresa que já está com foco em políticas, estruturação e organização da casa. Então, ela já está olhando para a definição de processo, ou seja, mais planejamento nesse contexto. Por que isso aqui é importante? Por que isso aqui faz sentido? Se você não sabe fazer hoje, no mínimo, 100 mil de receita recorrente mensal, eu vou dizer um negócio, vocês não têm um negócio validado. Vocês estão ainda dentro do modelo de fazer sobrevivência. Você precisa de pagar as contas. E é isso, né? Quando você começa a contratar, exatamente isso. É impressionante que a gente vê muito isso na prática e eu vejo acompanhando os negócios de outras pessoas, né? Até aqui, tá tudo bem você fazer tudo. Mas você tem que entender qual que é o seu papel. O seu papel é sobreviver,
gerar fluxo de caixa para poder pagar a conta. Isso daqui geralmente é o primeiro ano, né? A partir do momento que você fez isso, você vai subindo numa setinha aqui até você ir para a fase 4. Vou dar um contexto aqui. Há 2 anos e meio, a gente trouxe a Betina. Alguém conhece a Betina? Betina. A gente trouxe a Betina como cliente com 6 freelancers. Gente, era uma operação de 6 freelas há 2 anos e meio. Ela era fase 1. Caramba. Beleza. O que fez com que construísse time? Contratação de gestor. A primeira vaga mais importante que a gente entregou foi um COO. Depois do COO, que é um diretor de operação, um gerente de operação, o time foi construído debaixo desse COO. Então, ela nunca foi o operacional do negócio. Ela sempre ficou na posição de... A gente tirou ela da operação. Hoje, ela é uma empresa nível 3, fatura 40 milhões com uma margem altíssima. Por quê? Isso aqui foi muito rápido, esse salto, a partir do momento que você passou pela fase 2. Então, muita gente morre aqui na fase 1. Porque não sabe gerar receita recorrente. E a gente fica nessa frase de sobrevivência... Tá tão para ver aí? Nessa fase de sobrevivência por muito tempo, por crença. Por crença e por não querer contratar. Exatamente. Cara, um time comercial te tira disso aqui. Se você tá lá no método do Brian, validou o funil, cara, time comercial te tira da fase 1. Te tira da fase 1 muito rápido. O mercado digital é muito próspero. É o único mercado que você consegue avançar de fase num período muito mais rápido do que negócio de economia real. É real isso aqui, gente. Então, sempre, se você não faz, cada um sabe aqui o que vocês estão construindo hoje. Cara, mas se hoje você não tem uma receita recorrente, previsibilidade de no mínimo 100 mil por mês, você ainda é fase 1. Então, significa que você tem que olhar muito para isso aqui e entender que seu próximo passo é ter um gestor no teu negócio. E não adianta você inverter esses processos. Você trazer... Você está aqui tentando caçar resultado e começa a inventar de fazer processo. Tem nem pessoas ainda. Vai dar errado. E você tem que pegar os resultados, ter resultado, contratar gente para te ajudar e depois botar tudo em processos, organizar a casa. E isso faz toda a diferença. Se você fica inventando de gastar muito tempo criando processos ao invés de vender, você está gastando tempo à toa. Foca em botar dinheiro no caixa. Exato. Entra na mentoria, utiliza o método, traga aquilo que é o mais importante aqui, que é foco em receita, porta para fora, total. Porque aí você consegue ter um negócio que não é só um funil de vendas. Isso aqui é uma única parte de uma empresa, que é a parte mais importante que muitos negócios acabam, talvez, negligenciando, porque não sabe ter uma receita recorrente, uma previsibilidade através de aquisição. Então, o webinar é um modelo de funil sensacional para colocar dinheiro, mas saibam que não param por aqui. Você está construindo um negócio, você está construindo uma empresa. Enfim, a novidade que eu queria trazer, o que foi o que você me pediu. Bom, pelo amor de Deus. O que a gente fez, gente, nos últimos 3 anos de Portos, né? A gente pegou essas 2.000 contratações e a gente transformou isso numa plataforma. Hoje a gente é um Tinder do digital. O que a gente faz no final do dia? A gente é um SaaS que agora, na hora que vocês me perguntam, na hora que vocês estão com dificuldade, beleza, já entendi, eu preciso de um closer, preciso de um vendedor. Onde vou achar essas pessoas? Cara, maior banco de talentos de carreira no Brasil. Então, o que a nossa plataforma faz? A gente desenvolveu do zero, a gente ficou 1 ano e meio trabalhando nesse projeto, a gente gastou algumas Porsches para fazer isso aqui. É isso. E dentro dessa plataforma, a gente vai entregar para vocês, gente, uma lógica de lead scoring, que é matching. A partir do momento que vocês usam o Talent Hunter, que é uma solução dentro da plataforma para vocês fazerem uma busca ativa, vocês vão buscar qualquer cargo por nível de senioridade em cima das formações. Por exemplo, eu quero um conteudista que fez a formação de fulano de tal, quero contratar um social media, quero contratar um vendedor que estudou o método tal. Eu tenho todas as formações do mercado digital mapeadas, todas as formações, e eu tenho mais de 200 mil pessoas em banco de talentos. Aí eu vou ser um pouco duro, tá? Me desculpa. Mas eu tenho, talvez, o colaborador de vocês na minha base tentando um emprego. Porque, às vezes, ele está querendo olhar para fora do negócio. Às vezes, ele não está numa empresa com cultura, com engajamento, com pertencimento, ele não está vendo o propósito naquela gestão. É muito colaborador que se demite do negócio por causa do dono, gente. Não é só o colaborador, porque ele não tem uma empresa, talvez, organizada. A gente está nesse movimento de organização. Então, eu tenho muita gente boa na nossa base e a gente trabalha com matching. Eu entrego isso aqui para vocês através de uma inteligência artificial que vai fazer a busca ativa. É igual um Tinder. Você vai dar like e dislike. E aí você vai liberar o contato dessas pessoas, você chama para entrevista e contrata essas pessoas.
Funciona perfeito para vaga remota. Vocês contratam quem vocês quiserem, na velocidade que vocês quiserem, vocês fecham vaga em 24 horas. Então, a gente quis fazer digamos, ser disruptivo dentro do mercado, porque eu sei que vocês vão olhar para o LinkedIn. E, às vezes, o profissional que vocês buscam não está no LinkedIn, porque a gente está no mercado onde o profissional ele não construiu carreira. Gente, LinkedIn é mercado corporativo. Vocês querem contratar estrategista, vocês vão para o LinkedIn? O cara que é estrategista, ele já está empreendendo. Ele não pensou pela cabeça dele em construir um LinkedIn para ele ser atraído pelo mercado. Mas essa galera está aqui. Então, o que vocês podem conseguir aqui dentro da plataforma e o que a gente fez? Talent Hunter, você vai acessar a shortlist com uma lógica de lead scoring. Então, vocês vai pegar ali, por exemplo, eu quero conversar com todo mundo que tem mais de 80% de matching com as minhas necessidades do meu negócio, com o meu funil de vendas. Você vai conversar com isso. Então, eu estou automatizando a triagem, eu estou entregando uma shortlist com os perfis mais ranqueados, eu estou entregando aquelas pessoas com mais velocidade, para vocês verem rede social dessas pessoas, verem Instagram e querer contratar uma pessoa que também não seja extremista, militante. Isso é muito bom. E nada disso. E isso daqui, essa galera, o que eu acho interessante tem a formação lá. Isso que me pegou. Então, os professores, né, os donos desses treinamentos, todo mundo se forma e cai direto dentro da Portos. A gente, vamos dizer que a então, gente é a maior uma fonte. A gente é a maior ponte de formações. Inclusive, quem tem formação aqui de profissões também, vamos conversar que eu quero contratar os melhores alunos de vocês para os meus clientes. Se vocês abrem meu site agora, eu tenho mais de 150 vagas abertas. Tem vaga pagando, ontem a gente fechou uma vaga de R$40 mil por mês para um estrategista, para um cliente. E tem muita vaga tem muita vaga e falta gente boa, né? Então tem muita oportunidade no mercado. E aí tem gente que acha que o mercado está saturado. A gente querendo contratar a gente e não conseguindo achar, né? Existem essas pessoas. Qual que é a novidade que eu trouxe? O que o Brian me pediu? Ele me pediu para fazer uma condição especial para vocês, fazer uma parceria, fazer uma condição para vocês que estão aqui. Então, a plataforma, eu trouxe ela para uma condição para todo mundo que está aqui hoje, com 50% de desconto, gente. Ou seja, é muito barato, R$400 por mês, para vocês contratarem quem vocês quiserem. Nem um estagiário de RH é isso. Tem um QR Code aí, cliquem lá. Boa, salve esse QR Code, já cadastra. Isso aqui é válido só durante o evento. Isso. Tá? Não é o preço que a gente atua, tá? Não é o preço que a gente atua. Esse plano é o plano ilimitado, é o melhor plano. Vocês podem buscar quem vocês quiserem, quantas pessoas vocês quiserem, contratar quantas pessoas vocês quiserem. Então, aproveitem. Não ignorem isso, porque o próximo dígito do seu negócio talvez está na falta da pessoa que você não tem. Tá. Isso aqui é para todo mundo do evento? Esse é para todo mundo, mas tem um outro negócio para a galera da mentoria. Para a galera da mentoria? O que você vai fazer? Para quem entrar na mentoria, para quem for? Para a galera que entrar agora. Para a galera que entrar na mentoria, é uma condição, gente, que a gente está fazendo aqui, que é uma parada que vai me exigir bastante agenda, mas eu vou fazer isso com a maior boa vontade, pela parceria com o Brian, porque eu quero contribuir muito com o ecossistema e quero muito que vocês alavanquem o negócio de vocês com a posição cada vez mais como empresários. O que a gente fez? Eu contei aqui no início que eu não sou um profissional de RH. Por que a gente empreendeu nesse mercado? Porque o RH, ele nunca, talvez, ele se aprofundou no negócio digital. A gente está num mercado muito novo, que varia muito. Então, o fato da gente ser dono e a gente lidar com outros empresários me trouxe a clareza de olhar que é muito mais sobre uma estrutura organizacional do que falta de time, do que problema de pessoas. Então, às vezes, o momento da empresa, a dificuldade daquela empresa dela crescer, dela escalar, dela performar, está na desorganização da base. Como a gente pode resolver isso? É um pouco de estruturação organizacional. A gente tem um produto que chama Consultoria de Estruturação Organizacional. A última eu entreguei presencialmente junto com a minha sócia para o Wendel. Muito bom. Lá a gente redesenhou todo o organograma. A gente fez toda a análise de gestão de time para a gente poder, de certa forma, consertar a bagunça. Muito bom. Para que a gente entenda que, cara, o problema não é só as pessoas. Talvez o problema seja a estrutura que está um pouco bagunçada. Saber quem contratar em qual momento. Saber quem contratar em qual momento, qual nível de senioridade, qual a remuneração. Saber avaliar os profissionais de vocês. Eu já resolvi muito gargalo de... Sabe uma coisa interessante? Eu tive um cliente que ele reclamava muito que a rede comercial não performava. Quando a gente conversou com a rede comercial, a gente entendeu que ela era uma CS. Cara, não vai performar. CS é completamente diferente de um papel de um
de um head, de um vendedor, de uma pessoa focada em métricas, atividades, visão, receita. É outro papel. Então, essa pessoa estava na posição errada, mas ele não percebeu isso. Então, o que a gente faz? A gente pega um helicóptero, de certa forma, sobrevoa o negócio, para a gente ajudar vocês a olhar para a base, olhar para organograma. Quem aqui tem um organograma desenhado? Levanta a mão para mim, por favor. Olha a quantidade de pessoas. Sabe o que acontece? Quando eu pergunto, cadê o organograma de vocês? Ah, tá numa pasta. As pessoas não têm. Elas tomam decisões do negócio sem olhar para o organograma. Mostra aí. Não tem. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente entrega essa consultoria, é uma consultoria que ela custa 30 mil presencial, é um laboratório. A gente faz isso para muita gente, a gente já fez isso para muita gente. E meu objetivo é ajudar vocês a botar mais dinheiro no bolso de vocês sem precisar de ter muita gente na empresa de vocês. A gente está no momento, gente, de 2025, o momento não é só de escalar com o time, a gente está no momento de eficiência. E essa eficiência mora nas pessoas boas que talvez vocês não tenham, ou na clareza de estrutura do negócio que talvez não esteja organizado. Então, o que a gente vai fazer? Para quem é membro da mentoria, eu vou entregar, eu mesmo, eu vou fazer essa consultoria online com vocês, que é o diagnóstico organizacional completo, passando por todos esses itens aqui, para no final a gente sair com um organograma organizado. Eu vou trazer tudo que eu já conheço dos meus mais de 1000 clientes, tudo que a gente aprendeu com esse mercado, para ajudar vocês a terem mais eficiência, a terem mais margem, a ter mais liberdade para vocês não ficar presos dentro de um funil. Vocês são empresários, vocês precisam de ser donos. Vocês têm que assumir essa responsabilidade de donos. Excelente. E entender cada vez mais quem são as pessoas que talvez estão faltando no negócio ou qual área não está sendo coberta. Então, a ideia é a gente poder fazer isso online. A gente vai passar por todos esses pontos. A gente vai fazer essa oportunidade. Normalmente excelente. A gente não faz isso, mas a gente vai fazer, eu combinei com ela, a Carlane, a gente vai liberar aí 10 vagas. Boa. 10 vagas para a galera de ontem e para a galera de hoje. Então, quem entrou na mentoria ontem vai ganhar essa consultoria, a gente vai poder agendar depois. O seu time vai me mandar, eu vou pedir meu time para poder agendar e tudo. E aí a gente vai fazer isso. No final, eu quero que vocês tenham talvez uma clareza mais de gestão, mais de liderança, para que vocês não sejam reféns da empresa de vocês. Esse é o próximo passo, para sair ali daquele nível da sobrevivência e ir para o próximo nível. O objetivo é a gente subir aquele nível, subir aquela pirâmide e chegar lá na fase 3, fase 4. Cara, excelente. Uma salva de palmas para o Bruno. Gente. Excelente. Obrigado. Muitíssimo obrigado pelo conteúdo sobre contratação, meu amigo. Obrigado, meu amigo. É uma honra ter você aqui. Muitíssimo obrigado pelo bônus também, né? Valeu, Obrigado, Ju.